primeiro eu vou perguntar, né, como de praxe. E aí, gente, como é que o fantasma entra na vida de vocês? Posso? Bom, o fantasma entrou na minha vida, eu era bem criança ainda, né? E é uma curiosidade, porque, assim, em vez de começar com as revistinhas de banca pequenas, como todo mundo, a primeira revista do fantasma que eu li foi na casa de acho que um amigo do meu pai, que a gente foi visitar. Ele tinha uns gibis lá, falou, pode ler, não sei o quê, e aí era aquela edição do Casamento do Fantasma, aquela edição de capa dura, grande. E foi a primeira edição que eu li do Fantasma, foi aquela. E a partir dali, comecei a conhecer um pouco do personagem e ficou, né? Pra te ajudar, Glau. Ele aí, ó. Aqui atrás. Essa mesmo. E você, Gonçalo, como é que o fantasma entra na tua vida? Não me lembro. É uma imagem bem remota de uma aventura com os homens-peixe. Sabe? Uma história que tem uns homens-peixes assim na capa, mas o que... Em 78, quando saiu, teve o Casamento do Fantasma, eu me lembro muito bem que foi notícia do jornal Hoje, que era do mesmo grupo da Rio Gráfica, né? Eu me lembro que de uma matéria assim, o Casamento do Fantasma, depois de mais de 40 anos, o herói vai casar e tal. Aí eu fiquei muito interessado naquelas edições, mas eu já tinha lido algumas coisas. Eu tinha uma edição daquele gibi mensal, tinha uns 2 números do gibi semanal também, de 1975. Em 78 eu tinha aí por volta de 10 anos de idade, e até hoje eu guardo. Ó. Depois vieram as outras 2, ó. Tem as 3 aqui, ó. São as mesmas que eu comprei na banca na época. Uau! Estão muito bem conservadas, mas eu não gostaria de encerrar esse assunto sem recomendar isso aqui, que eu tive a honra de participar ativamente. E tem um ensaio meu que eu acho que as histórias dominicais do fantasma que estão aqui, para mim, são as melhores histórias em quadrinhos de aventura de todos os tempos. Pode dizer qualquer herói, qualquer personagem, pode falar do que for, Homem-Aranha, Buck Rogers, Flash Gordon. Essas histórias são as melhores histórias em quadrinhos de aventura que eu já li toda a minha vida. E olha que eu li bastante, hein? Não, o fantasma é sensacional. As histórias clássicas são sensacionais, né, gente? Elas são um espetáculo. Né? E vamos ver aqui uma coisa, Glauco, o que você separou? Eu tô vendo ali atrás a biografia do fantasma, né? Tem algumas coisas, tem aquele Funko que você quer ali em cima. O que o Glauco separou para mostrar pra gente aí? Mostra aí pra nós. Tem 2 itens. Eu vou passar, eu tenho que dar uma passada aí em São Paulo um dia desses, né? Tá. Um deles é um item que eu demorei para conseguir, mas é bem difícil, bem chato conseguir em bom estado, que é este livro do Fantasma, né, o Filho do Fantasma. Muito boa a história e não é uma coisa fácil de se achar hoje em dia, né? Esse aqui tem um valor muito grande para mim. E aí o outro item é mais uma curiosidade, porque se eu não me engano, ele é do final dos anos 80, acho que saiu isso aqui, eu não me recordo, tá bem, mas o meu tá lacradinho, nunca foi aberto, que é um brinquedo da Glaslit, de decalques. Você pegava os decalques e colava nesse cenário grandão que tinha aqui, né? Eu lembro disso, Glauco, eu comprei e fiz isso aí. Então, isso aqui, você acha, muita gente fez isso, montou, e era um brinquedo que você usava só uma vez, colou os adesivos, já era, você não fazia mais nada. Né, você montava só o cenário e pronto, essa era a brincadeira. E esse aqui ele tá lacrado de loja, tá? Não é um plástico que eu pus em cima. Então eu tenho ele guardado com muito carinho e cuidado. Os meus 2 itens aqui. E, gente, a gente vai ter aqui nesse nosso momento, né? Nesse nosso momento aqui, o nosso querido Gonçalo, que tá aqui, que eu acho que todo mundo que curte quadrinhos no Brasil conhece o nome do Gonçalo. Eu conheci o Gonçalo de nome, e aí quem me pôs em contato com ele foi o próprio Glauco. E aí eu vou contar um segredo, tá, Gonçalo? O Glauco pediu para estar no mesmo momento que você aqui na nossa live. Sabe? Pra ele isso.
Glauco, eu tive a enorme felicidade. A gente passou a tarde toda conversando, foi Glauco. Ele Foi chegou lá sexta-feira, na sexta. cultura, a gente desceu. Eu falei, vamos descer, que isso aqui está muito bagunçado. Aí nós descemos e aí, começamos a conversar 3 horas. Quando olhamos, estava umas 6 horas já, né? Foi umas 3 horas e pouco de bate-papo assim. O negócio que era pra ser rápido foi a tarde toda. Foi muito bom. Ótimo. Cara, gente boa. Não, quando dois gente boas se encontram, dá nisso. E, gente, a gente vai mostrar aqui uma coisa em primeira mão. Quem acompanha o nosso blog, quem acompanha o nosso canal Fantasma Brasil, viu que há coisa de menos de 2 meses, nós fizemos uma entrevista com o Gonçalo, onde ele fala do seu próximo lançamento, que é a biografia de Lee Falk. E a gente está apresentando agora aqui para vocês, em primeiríssima mão, a capa do livro, a capa da biografia de Lee Falk, o mágico que virou lenda, novo livro de Gonçalo Júnior. Gonçalo, queria te perguntar, fala aqui para o pessoal que está na live, primeiro, como é que surgiu a ideia de fazer uma biografia do Lee Falk? Eu nunca faço uma biografia da noite para o dia. Eu fico, às vezes, 20, até 25 anos, 30 anos juntando material. E eu vou juntando, eu tenho muitas pastas. Então, as pessoas falam assim, você escreveu muitos livros. Eu escrevi muitos livros, mas muitos ficaram na gaveta, entende? Então, desde a década de 90, desde a faculdade, que eu terminei em 93, que eu vinha pesquisando, eu sempre junto material e tal. E aí... eu já publiquei o Guerra dos Gibis 1, Guerra dos Gibis 2, para vocês terem uma ideia, o Guerra dos Gibis 3 e o Guerra dos Gibis 4 já estão prontos também há muito tempo que eu não publiquei. E o do Fantasma, Lee Falk, ele me acompanha a vida inteira, né? O Fantasma me acompanha a vida inteira. E aí, de uns 15 anos para cá, eu comecei graças à internet, eu comecei a caçar revistas que falam de imprensa, dos bastidores da imprensa, o Cartoonist Profile, a revista Nemo, várias publicações, principalmente americanas, foram publicando longas entrevistas com artistas, e eu tive a sorte de encontrar 6 de Lee Falk. E eram 6 entrevistas assim muito grandes, assim de 10, 15 páginas. Depois eu encontrei mais 2, Glauco, abrindo um parênteses aqui, para todo mundo saber, Glaucio foi o cara que fez uma revisão técnica do livro. Tá? Eu não podia deixar de buscar uma ajuda especialista, e ele foi muito gentil, porque vocês não devem saber, mas o cara é fera, o cara é doutor em letras, é um cara assim que tem toda hora ele fala assim, olha essa frase aqui, ficaria legal assim, você não acha melhor isso aqui? É melhor checar essa informação aqui, qual foi o jornal que você olhou, dá uma olhada lá e tal. Então ele fez um eletroencefalograma do livro. E aí eu comecei aí eu fiquei muito tranquilo, né? Ele disse que gostou do livro, eu não sei. Aí... Eu adorei. E olha que eu sou um cara que eu sou chato com biografias. Eu gosto de ler biografias, né? E geralmente eu sou meio chato com a leitura de biografias, mas que texto elegante, gente. Não estou falando que está na presença do Gonçalo, não. É um livro, esse livro vai ficar com aproximadamente 300 páginas. Ele tá numa fase final de montagem, diagramação. Aliás, eu nem fiz ainda, Glaucio, a bibliografia. Vou ver se eu faço amanhã. Nem fiz ainda. Mas o livro já está na reta final. E eu só queria destacar aqui para vocês o quanto eu fiquei impressionado e surpreso, eu acredito que Glaucio também, com a outra vertente, a outra faceta de Lee Falk, que é, na verdade, 2 facetas, né? O homem de teatro que ele foi e o humanista que ele foi, né? Lee Falk, ele foi dono de 6 teatros, um deles em sociedade com Al Capp, né? O criador de Ferdinando,
Ele produziu cerca de 500 peças, para vocês terem uma ideia, não é fácil produzir peça, leva muito tempo. E ele produziu aproximadamente 500, dirigiu 100 peças e escreveu 20. Eu acredito que a grande frustração da vida dele foi não ter feito sucesso, assim, um sucesso estrondoso com alguma peça dele, porque foi ele, antes de ser roteirista de quadrinhos, ele queria, desde sempre, ele queria ser escritor e dramaturgo, né? Então ele fez isso tudo. Agora, o lado humanista dele é uma coisa que vai deixar todo mundo encantado, né? Porque Lee Falk, ele foi o primeiro cara a colocar um ator negro para protagonizar uma peça de Shakespeare, Otelo, em um ator chamado Paul Robeson, que depois faria muito sucesso no cinema como meio que um artista militante contra o racismo. Ele foi o primeiro cara. Ele chegou a fazer peças com um elenco todo de negros. Ele foi um cara que esteve na linha de frente pela luta dos direitos civis dos negros, e a gente está falando de um judeu branco, né? E para vocês terem uma outra curiosidade que me impressionou muito, é que os 3 filhos de Falk ajudavam, advogados, ajudavam a soltar negros que eram presos em manifestações contra racismo, nos anos 60 e 70. Então ele era um cara, ele tinha essa coisa, e a partir de 1965, essa militância que ele tem contra racismo faz com que ele remodele, ele deu uma completa, ele faz uma completa revisão em Mandrake Fantasma, né? Ele muda completamente a relação de Mandrake com Lothar, ele tira aquele ranço colonialista, Tarzan, aquela coisa de Tarzan que tinha no Fantasma, do branco que chega lá e os negros abaixam a cabeça. Ele repensa tudo isso e ele fragiliza o fantasma de modo que o fantasma passe a depender bastante dos pigmeus e dos índios. Inclusive, em algumas histórias, eles salvam a vida do fantasma que estava ferido. Então, essa é apenas algumas coisas. Outro detalhe que me chamou muita atenção é que o fantasma, ele era um Lee Falk. O livro não é sobre o fantasma, o livro não é sobre Mandrake. São 2 personagens muito importantes. Mas Lee Falk, na Segunda Guerra Mundial, ele pode ter salvo milhões de judeus. Porque ele e Glaucio viu isso, ele e um colega desmascararam uma versão manipulada do Minha Luta de Hitler, que excluía os judeus, e graças a uma apuração que eles fizeram, ele foi contundente em afirmar a questão dos campos de concentração, que se falava, mas não se tinha provas. Então, eu fico pensando, a guerra acabou, os campos de concentração acabaram, mas foi graças a Lee Falk que isso se tornou uma coisa mais palpável, porque os campos de concentração não matavam só judeus, né? Eles matavam inimigos políticos, eles matavam homossexuais, eles matavam ciganos, deficientes físicos, negros. Então, a gente só vê aquela coisa do campo de concentração matando judeus, mas os judeus foram 6 milhões. Provavelmente, estima-se que os outros foram 4 milhões, né? O total foi entre 12 milhões de mortos. Então tinha essa coisa dos inimigos políticos também do nazismo. E Lee Falk é o cara que tem um papel muito importante na guerra. Mas tudo isso é muito difícil de você documentar. Então você vai... Eu até comentei com o Glaucio, escrever esse livro é como se você pegasse um quebra-cabeça de 100 mil peças. Tá? Aí você vai montando ali, você percebe que não tem peças, mas você vai formando uma imagem. Entende? Aí que entra a importância das entrevistas que ele deu, né? Porque ele comentava essa questão do racismo. Me irrita muito quando as pessoas simplesmente falam assim: mas Fantasma era racista, Lee Falk era racista, não sei o quê, com uma ignorância absurda. Porque quando foram perguntar, tem uma entrevista muito boa que perguntam isso para ele mata a conversa assim, ele fala para o repórter: na década de 30, meu filho, todos nós éramos racistas, entendeu? Então não tem o que discutir, todos eram
racistas. No Brasil tinha racistas, a gente tinha... Os livros de Monteiro Lobato são terríveis. Tarzan é racista, um monte de gente. Todos que se meteram a retratar a Ásia, não só a África, a Ásia, era tudo dentro de uma visão de muito preconceito, de ouvir falar, porque a gente não tinha vídeos de internet postados lá vendo palestinos serem mortos, entende? A gente ouvia dizer, até antes da internet, as agências de notícias nos diziam o que acontecia no mundo. E as grandes agências de notícias são francesas e americanas e inglesas. Então, eles filtravam muito o que eles queriam que nós soubéssemos. Agora você entra no Instagram, você vê imagens terríveis da guerra. Entende? Então, essa coisa mudou muito. E Lee Falk, ele é o primeiro roteirista de quadrinhos a percorrer o mundo. Ele vai a todos os continentes. Gonçalo, ele vai fazendo isso de aventura. Gonçalo, desculpa te cortar, é que assim, é que o Gonçalo, gente, ele é um apaixonado pelo que ele faz. Então, se a gente não falar, não conta tudo, ele vai. Ele vai contar o livro daqui a pouco. E olha, a gente está aqui, o pessoal está falando, tá todo mundo aqui empolgado com o livro, muita gente botando aqui nos comentários, né? Primeiro que chamaram a gente de o bloco do GGG. A gente não tinha se dado conta disso, né? Verdade. E olha, a gente está aqui com o pessoal todo comentando que esse livro vai ser imprescindível. E tem uma pergunta que tem a ver com o que o Gonçalo e eu já vínhamos conversando antes. A pergunta do Renato. Quando sai o livro para venda? O livro, no dia 15... Eu adoraria, se você topasse, a gente fazer uma live, porque ele vai ser colocado em campanha no Catarse no dia 15 de março. Tá? 15 com tiragem, de março. Tiragem limitada de 300 cópias. Uma sexta-feira a gente vai fazer o lançamento numa live. Isso. 5 minutos antes da gente começar a live, eu solto a campanha. Mas só Agora, tá muito lindo o livro, viu? Tá Não, muito só falar uma coisa, o Gonçalo falou do Falk, que as pessoas acusam ele de racista, né? É curioso isso, porque ele criou um personagem que defende negros. Na população toda de Bengala, ali, que seria a região que está situada, tem um monte de aldeias todas, né? Evita guerras e tal. Ele está sempre defendendo negros, o personagem dele, em grande maioria. Então é uma coisa que não faz muito sentido isso, né? Exato. Glauco. E quando você olha a vida do cara, você fala assim, gente... Pô, teve uma publicação alternativa, inclusive lá no grupo, Glauco, no grupo do Só Relíquias, alguém postou uma imagem, fantasma imperialista. Alguém estava vendendo uma revista lá, mostrou uma imagem de uma revista brasileira, assim, uma página inteira, fantasma racista, imperialista. Aí você vê que Lee Falk, fantasma, eles foram transformados em boi de piranha. Na década de 70 havia uma onda muito forte de anti-americanismo, né? Sim. E Lee Falk e o fantasma, eles foram catapultados como símbolos disso aí. E a turma Disney também, né? Tem aquele livro paralelo do Pato Donald e tal. Mas o fantasma virou aquele cara que é imperialista e racista. Ele virou o bode expiatório perfeito, né? Quando você vê a vida do cara, velho. Recentemente eu estava conversando com uma amiga e ela falou assim, mas Glaucio, você que é um cara tão humanista, você não acha que o fantasma... Você não percebe que o fantasma tem um viés racista, coisa e tal? Eu falei para ela, olha, amiga, isso que você está falando está desatualizado há mais de 60 anos. Você pode falar isso do fantasma, talvez, nos primeiros 15 anos de existência do personagem. Mas a mudança que vem depois é imensa. Glauco, suas considerações finais sobre o fantasma. Sobre o Phantom Day 2024. Phantom Day é um dia que vai se perpetuar. Todo ano a gente vai ter um. E o fantasma é um personagem único e icônico. A história dele é única, a origem dele é única. O que eu mais gosto do personagem em si
é aquela coisa sempre nunca é o mesmo fantasma, a gente sempre tem um descendente pegando o lugar, então você tem N histórias para serem contadas, e isso é único, eu acho que não tem um personagem igual com uma história dessa. Maravilha. Gonçalo, suas considerações finais. Na pegada do que Glauco falou, o Fantasma, Lee Falk também, eu acho que Lee Falk é o único autor de quadrinhos que conseguiu criar uma mitologia própria. Ele criou um personagem que, na verdade, é uma mitologia completamente palpável, real. É um cara que simula, para combater o crime, para estar do lado do bem, ele simula uma imortalidade. Em cima disso, ele tem uma série de lendas, e em cima disso, ele governa e ele combate. Então, é uma mitologia o que Lee Falk fez, que você só vai ver em autores como, sei lá, Howard, que criou Conan, ou então Senhor dos Anéis, ou Lewis com Crônicas de Nárnia. Então, os quadrinhos em si, tudo bem que existe uma mitologia dos super-heróis, né, com Marvel e DC, mas acho que nada se compara ao Fantasma. E eu acho que por causa disso, o Fantasma ainda tem essa turma toda aí cultuando o Fantasma, venerando. Então, eu acho que esse dia... Eu acho que o Fantasma está renascendo, e principalmente no Brasil, a Mitos está fazendo um excelente trabalho com esses ônibus aí, que são verdadeiros documentos históricos. Isso eu tenho que aplaudir. E o legal é que eles sempre vendem com um bom desconto, né? Então dá uma baixada no preço. E é isso. Que ele continue. E se vocês concordarem, a gente faz um bate-papo do livro no dia 15 de março. Antes de terminar, tem uma surpresinha aqui. Sabe qual? Teve uma pessoinha que ficou aqui escondido desde o primeiro bloco, ele não foi embora. Eu vou chamar ele aqui sem ele esperar, para ele fazer as considerações finais dele. Nosso amigo Roberto Sabino, ele tá ali escondidinho, ele pensou que eu não o vi. Falei, não, tô te vendo. Acompanhando com certeza. Achei que foi assim, de muita informação boa, gostosa. O livro do Gonçalo é uma coisa que a gente vai esperar. O Glauco também, acompanho ele no nosso grupo lá, uma pessoa que está sempre ali colocando as opiniões. E olha, foi muito bom. Foi muito bom esse Phantom Day. Parabéns, Glaucio, pelo trabalho. E vamos aí em frente no Fantasma Brasil. Uma coisa que eu quero deixar aqui, né, para a gente poder pensar aí. A gente precisa realmente organizar, e eu estou lançando isso aqui no final dessa live, no final desse nosso Phantom Day, a gente precisa organizar o fã-clube do Fantasma no Brasil. A gente precisa disso, fazendo encontros, nem que a gente faça encontros bimestrais por plataforma mesmo, porque está cada um num canto, organizando encontros presenciais para os próximos anos, mas a gente precisa fazer isso. A gente precisa, até para que as editoras percebam a força que esse personagem tem no nosso país. A gente precisa mostrar isso, tá? Porque assim a gente vai manter esse personagem tão bacana vivo. E que tenha pelo menos uma vez por ano um encontro. Temos que ter um encontro presencial. Vamos ver se a gente consegue montar um para final de 2024, para a gente comemorar a chegada do jogo, hein? Vamos começar a trabalhar. Começar a trabalhar. E o pessoal vai comprar quadrinho. E vamos comprar quadrinhos, gente. Mais uma vez, gente, quero salientar aqui. Eu concordo com todas as críticas que o pessoal faz ao preço dos ônibus. Eu concordo. Eu acho que o ônibus é realmente um produto caro. Não só tem uns youtubers aí que eles fazem umas colocações mirabolantes. Não. Ônibus é caro. Não compensa, não vale a pena você se endividar para comprar um quadrinho.
Mas se você pode se organizar, ficar atento às promoções. Cara, a Mitos, de vez em quando, faz umas promoções, bota os bichos com 50% de desconto. Aproveita esses momentos. Aqui no Fantasma Brasil, principalmente no nosso Instagram, na nossa página no Face, a gente sempre divulga quando tem essas promoções. No nosso grupo de WhatsApp, de Telegram, a gente fala dessas promoções sempre. Então, fica atento e aí a gente vai poder curtir o nosso personagem da maneira que der. E vamos esperar que essa crise eterna que o Brasil anda, né, essa crise financeira eterna, passe logo, né? E enquanto isso não passa, a gente compra o livro do Gonçalo. Vai ser barato, eu prometo para vocês. Vai ser eu acho que umas 4 vezes menos o preço do ônibus. Olha aí, gente, esse livro, olha, gente, não é, vou ser sincero, como eu li o livro antes de todo mundo, eu vou dizer assim, cara, que material rico. Vai valer cada centavo. Vai valer cada centavo. Vai valer cada centavo. Todo mundo que está assistindo aí, porque não é fácil fazer um livro assim de livros de biografias que eu faço. As tiragens são muito pequenas, 200 cópias assim. E a gente pena para vender. A gente faz catarse, fica 45 dias lá e 100 pessoas compram, 80. Às vezes a gente não bate a meta e aí a grana vai inteirinha para gráfica, entende? Então, espero que a turma aí apoie aí, porque o livro vai ficar bem, bem interessante. E Lee Falk é fantástico. Ele é maravilhoso. Então, gente, fechando, obrigado a todos. Como a gente... Vamos assim, eu vou contar 1, 2, 3 e a gente fala todo mundo junto. Vejo você por aí, né? Pra gente fechar a live aqui com chave de ouro. Então, 1, 2, 3. Vejo você por aí. Ficou cada um num tempo por causa do delay, mas todo mundo entendeu. Obrigado, gente. Um abraço. Boa noite a todos. Boa noite.